Gênesis capítulo 12. Tem gente dando risada aí, não sei porquê. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanhem, tá? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Feche seus olhos. Meu Deus, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor nos dê entendimento, abra nossa mente, o nosso coração para a compreensão da tua palavra nessa noite, Pai. Que venhamos sair daqui convicto, meu Deus, daquilo que vamos ouvir e sair entendendo, Pai, as instruções e a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então vamos lá. Irmãos, nós não vamos demorar muito, mas também nós precisamos sair daqui entendendo a palavra de Deus nessa noite, amém? Esse texto de Gênesis capítulo 12 fala sobre o chamado de quem? De quem? Abraão. Fala sobre o chamado de Abrão, né? Depois ele vai virar Abraão, mas por enquanto ele é Abrão. E é interessante porque quando Deus faz esse chamado, Deus ele dá o que para Abrão? Tá, eu vou interagir com vocês, para vocês me ajudarem. O que ele dá para Abrão aqui, a princípio? Uma promessa? Tem promessa no meio. Mas antes da promessa, o que Deus dá para ele? Ele fala sai, uma ordem. Que mais? Uma ordem, ele fala sai, que mais? Vocês têm que me ajudar aqui, senão vamos ficar aqui até meia-noite. Toda a família será abençoada. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei uma grande nação. Ai, Jesus. Tudo isso faz parte, mas ainda não é isso. O que Deus dá para ele? Antes da promessa. Me ajuda aí, hein? Antes da promessa, o que Deus dá para ele? Estão até procurando aí. Sai, fica, não sai, vai ou não vai. Uma ordem. Uma ordem, mas dentro dessa ordem nós vamos chamar de instrução. Qual é a instrução que Deus dá? Sai da tua terra, tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu... Fechou. Então Deus dá uma instrução para Abraão. Ele é sensível, ele entende a instrução e ele vai. E ele sai, né? Deus já falou para ele onde que é o lugar que ele vai? Sim ou não? Não falou, né? Apenas sai. Abraão, ele era bem de vida? Sim ou não? Ele tinha posses, riqueza, tinha necessidade de sair era bem de vida, né, Walter? Bem sucedido, bem resolvido na vida, não tinha necessidade.
Mas o que ele faz? Ele recebe uma instrução e ele sai. Fechou. Interessante, né? Esse texto aqui. Nós vamos aprender algumas coisas que acredito eu que vocês ainda não sabem. Talvez vocês possam saber também. Mas eu aprendi e quero compartilhar com vocês. Então Deus dá uma instrução antes da promessa. Deus, ele trabalha assim com a gente também. Às vezes a gente não entende, mas ele sempre está dando instrução para a igreja. Sempre dando instrução, né? E quando a gente entende a instrução, que a gente cumpre com a instrução, aí Deus vem e dá a promessa. Entendeu? Ele não dá a promessa antes da gente cumprir as instruções dele. Então, quando ele dá uma instrução para Abraão, automaticamente ele é sensível, ele entende a ordem, a instrução de Deus e sai. E ele vai. Para onde ele vai, ele não sabe, porque Deus ainda vai mostrar. Às vezes a gente ainda não sabe o crono de Deus e nem tem como a gente saber, só Deus sabe. Então nós vamos falar de tempo. Amém? Tempo. Vamos falar de tempo. Para Deus, tudo tem um tempo. E quem é que determina o tempo? Deus. Ele que determina o tempo. Porque de quem que é o tempo? É nosso? O tempo é dele. Hoje o tempo está lá fora, chuva e frio. Será se alguém poderia ir lá fora e pedir para que a chuva pare? Tem como? Não dá? Tem certeza? Alguém com muita fé aí? Alguém que chegou na igreja de joelho, que nem disse o Almir? Alguém que chegou de joelho, vai lá fora e fala: chuva, para. Ela vai parar? Sim ou não? Pela fé. O irmão Almir está ali, chegou de joelho. Esse chegou de joelho mesmo. Pela fé o tio Almir falou que para. Então acredito eu, e a gente acreditamos assim, que ela não para, porque tudo o que acontece é determinado por Deus, né? Segundo a cronologia, falaram que hoje o tempo estaria mais ou menos, não ia chover, e até que abriu um sol de manhã, né? Mas depois, chuva e frio, né? Para aumentar a nossa fé. Então as coisas acontecem conforme o tempo de Deus. Mas a gente é ansioso, é ou não é? Quem aqui não é ansioso? Quem aqui não gosta que as coisas aconteçam rápido? Põe o feijãozinho no fogo, cozinha logo, vai, cozinha, rapidinho, cozinha. Mas o feijão está no tempo dele. Se a panela tiver uma pressão boa, vai no tempo certo e ele vai cozinhar, não é isso? Mas se não tiver muito boa pressão, vai demorar um pouquinho mais. Mas a nossa ansiedade é diferente. Para a gente tem que ser tudo rápido. Tudo tem que acontecer rápido, porque é a nossa ansiedade. E Deus, ele não age conforme a nossa ansiedade, mas é tudo da forma que ele quer, no tempo dele. Ele dá o quê? Uma instrução para Abraão, certo? Vocês vão me ajudar agora. Abraão, ele cumpriu todas as instruções que Deus deu? Sim ou não? Cumpriu? Ele saiu da terra, da parentela, da casa de teu pai, e foi para a terra que Deus ia mostrar. Fez tudo isso? Fez? Muito bem. Vocês está quase para tirar um 10, tá? Para ficar melhor ainda, vou fazer uma dinâmica com vocês, e eu vou dar um presente para aquele que acertar. Amém? Eu vou, a diaconisa Lúcia, por favor, eu preciso de um envelope
tá? Eu vou cumprir com a minha parte, tá? Vou dar um presente para vocês. Vou pegar um envelope, pode ser. Eu vou colocar uma oferta dentro desse envelope. E essa oferta, ela vai estar, não é grande, mas ela vai estar no valor de uma lição bíblica. Amém, diaconisa? Quem ganhar, vai ganhar uma lição bíblica nova desse mês, tá? Viu? Está ali dentro do envelope. Quem acertar, já está com a lição bíblica do próximo semestre garantida. Diaconisa Lúcia vai anotar o nome e vai comprar a lição dessa pessoa que vai ser beneficiada. Então vocês falaram para mim que Abraão, ele ouviu a instrução e ele cumpriu a instrução de Deus. E vocês falaram que sim, não foi isso? Alguém falou o contrário aí? Ele cumpriu mesmo a instrução? A minha esposa não vale não, gente. Ela já sabe esse negócio. Ela está ali doidinha, não vale, para ela não vale não. Hein? Ele cumpriu a instrução? Vocês olharam direitinho o texto que eu li? Ó, tem gente já começando a ficar em dúvida ali. Tem gente duvidando já. Ó, vou ler de novo, tá? O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus dá uma instrução para Abraão. Ele sai. Ouviu, foi sensível e saiu, certo? Mas se vocês prestarem atenção aqui no texto, tem algo diferente. Amém? E vocês falaram para mim que ele cumpriu a instrução. Olha o Léo lá balançando dedinho, dedinho, dedinho. Então, quem vai me responder por que ele não cumpriu a instrução direitinho aqui? Que está faltando alguma coisa. Hã? Levou quem? O irmão? O Ló é irmão dele? Sobrinho? Primo? Parente? Ló é um parente? Ah, Ló é parente. Tá bom. Tá quase lá, hein? Só vai ganhar o prêmio na hora que nós finalizarmos isso aqui, que está um texto lá na frente, depois vamos me falar o texto. Então Deus fala para ele sair da terra, ele sai. Para sair da sua parentela, sai também? Sim ou não? E quem é o parente aqui? Ló? Tá. Deus quer te dar uma promessa, certo? Amém? Quem quer receber a promessa de Deus? Estou na fila. Estou na fila. Estou na fila para receber a promessa de Deus. Mas se já pararam para pensar que quando Deus nos dá uma instrução, sempre alguma coisa nos atrapalha de receber a promessa? O que estava atrapalhando Abraão aqui? Ló era... Qual é o Ló que está na tua vida te atrapalhando de receber a promessa? Já pararam para pensar? Qual é o Ló que está aí na bota, né? Porque Deus não convidou ele, convidou? Deus não convidou Ló, convidou? Ele foi por quê? Não entendi. Atrevido. Ele não foi convidado, Léo? Foi convidado não? Não, Ló. E Ló chegou com a carteirinha de bicão. Apresentou. Tô dentro.
Então tem coisas, irmãos, que Deus ele é bem claro com a gente. Deus ele dá instrução para a gente. E dentro das instruções, tem as regras que Deus coloca. E se a gente não cumprir tudo certinho, a gente não recebe aquilo que Deus prometeu. Isso é certo, não tem como fugir disso. Não dá para a gente pular etapa, porque tudo para Deus, tudo está no crono, está no tempo, e no tempo de acontecer as coisas. Então Deus faz uma promessa para Abraão. Qual é a promessa que Deus faz para Abraão? Uma grande nação. Ele vai ser pai de uma grande nação, é isso? Está certo? O nome dele vai aumentar, né? De Abrão vai se passar a chamar Abraão, ó, né? Vai ser uma bênção, né? E todos que fizer parte da história vão ser o quê? Abençoado. E ele fala que a descendência vai ser como a areia do mar. Alguém consegue contar a areia do mar? Quem consegue contar? Ou então como estrela, ele fala assim, até como estrela do céu, incontável. Então ninguém consegue contar aquilo que vai acontecer na vida desse homem, a transformação que Deus vai fazer na vida dele. Amém, irmãos? Até aqui estamos indo bem. Vocês estão indo bem. Então Deus ele faz um chamado, ele entende. Só que dentro do chamado vai alguém que não faz parte da promessa. Vai Ló, né? Eu não sei qual é o Ló que está me atrapalhando, mas eu vou falar assim, me mostra onde está esse. Me mostra onde está o Ló. Porque eu preciso ser abençoado, preciso receber a promessa do Senhor na minha vida. E muitas das vezes as coisas não acontecem, porque Deus dá instrução, a gente não entende a instrução de Deus e faz errado. Entendeu? Então Abraão precisava entender isso, que para Deus mostrar a promessa para ele, alguma coisa tinha que mudar. Agora para vocês ganhar o presente que eu dei, que está lá com a diaconisa Lúcia, me fala onde que está o versículo, no capítulo 13, o versículo, onde está escrito no capítulo 13, o versículo, em que fala o momento em que Deus mostra para Abraão a promessa. Espera aí, o Caio falou aqui primeiro, tá? Fica triste não. Lê para mim, Caio. Disse o Senhor a Abraão: pois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha, desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Entendeu, irmãos? Olha só a trajetória desse homem, a luta dele. Mas como que isso aconteceu? Caiu a ficha. Abraão andou e Ló na bota, e nada da promessa, andando junto e nada. E o que acontece? Ló, ele era muito ambicioso. Ló era muito ambicioso. A ambição dele era tão grande, que quando Abraão entendeu que Deus estava para mostrar a promessa, mas enquanto existia um Ló na vida dele, Deus não mostraria. Lá no versículo 11, né, em diante, aí começa que Abraão fala: Ló, se você for para o sul, eu vou para o norte. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Para a gente andar junto não dá mais. Não tem como mais a gente andar junto. Aí Ló olha, cresce os olhos nas terras, vê que o negócio tem riqueza, fala: eu vou para cá. Abraão fala: eu vou para lá. E a partir do momento que acontece isso, no versículo 14, Deus mostra para Abraão: Abraão, dá uma olhada, tudo isso é seu. Deus deu uma instrução e ele não entendeu.
Mas quando a ficha caiu, que ele entendeu, aí Deus mostrou a promessa para Abraão. Com a gente não é diferente, irmãos. Deus, ele nos dá instrução, mas a promessa só vem quando a gente cumpre aquilo que Deus deu. E não pode pular etapa, tá? Porque tudo é o tempo de Deus. Às vezes a gente quer pular etapa. Qual era a segunda promessa que Deus tinha prometido a Abraão? Certo, está relacionado à semente. Diga, irmão Leonardo. Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2 e 3, que fala assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, para a terra da tua casa, do teu pai, e vai para a terra que eu te darei. De ti farei uma grande nação. Tá, e como é que ele vai fazer uma grande nação? Como que ele vai fazer uma grande nação? E como é que vai formar uma geração? Como que vai formar uma geração? Fale para mim, irmão Leonardo. Gente, me ajuda aí. Qual é a segunda promessa? Léo, para formar uma família tem que fazer o quê? Gerar filhos. Quantos anos tinha Abraão? Pouquinho mais. 100zinho. Quantos anos tinha Sarai? 90. Irmãos, 90 e 100 não dá, irmãos. Já está cansadinho, não é? Cansadinho os bichinhos. Então Deus faz uma promessa de uma grande nação. E para essa nação ela ser gerada é através de descendentes. Descendentes são filhos. Deus faz uma promessa de um filho, não é isso? Ele entendeu isso? A esposa entendeu? Sim ou não? Ele com 100 anos, ela com 90. Sem contar que ela era estéril, irmãos. Não tinha como ter filho, não. Aí o que acontece? Capítulo 15 de Gênesis. Deus, ele faz uma aliança, e para esse processo dar continuidade a acontecer, no 15 versículo 2 fala: então disse Abraão ao Senhor Deus, né? O que me darás se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Aí ele fala para Deus: Deus, como é que eu vou gerar nação, povos, se nem filho eu tenho? Como é que vai vir descendente se não tem filho? Ele questiona ao Senhor. Aí no versículo 3: e disse mais Abraão: a mim não me tens dado filhos, de modo que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Nasceu um rapaz aí que nem filho meu é, e vai ser meu herdeiro, porque nós estamos na velhice, minha esposa estéril, como é que vai gerar filho? Viu que dificuldade? Versículo 4: ao que lhe veio a palavra do Senhor, este homem: não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então a promessa de Deus, ela está com validade ainda, ela não venceu, porque Deus tirou ele de lá para cumprir uma promessa na vida dele e na vida da esposa.
Amém, irmãos? Consegue entender? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? A promessa está valendo ainda? A promessa na nossa vida ainda está valendo? Está cumprindo a instrução de Deus? Ou vocês estão carregando algum ló aí? Tem algum ló que está impedindo a promessa de acontecer? Complicado, né? Mas vamos lá. Essa primeira parte nós entendemos, mas a segunda parte, que é uma das promessas, né, maiores ainda, porque é a promessa que vai gerar toda essa nação, o qual nós fazemos parte hoje. Deus lhe fala: Abraão, eu vou cumprir a promessa, você vai ter um filho. Aí o versículo 4 fala: o que lhe veio a palavra do Senhor, este homem não será o teu filho, né? Mas aquele que de tuas entranhas será herdeiro. Aí Abraão, lá no versículo 6, creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Só que o que acontece? Nesse meio período da idade deles, na velhice deles, a sua esposa com certeza fala: bem, eu sou estéril, estou com 90, você com 100, não tem filho aqui não vai dar não. Aí o que acontece? Lá no capítulo 16, Sarai, mulher de Abraão, que não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era, qual que era o nome da Agar? Olha a proposta, irmãos. Olha que proposta tentadora. Ela olha para a serva, olha para o marido: eu não posso ter, mas ela pode, de repente, tal, se ela tiver, vai ser herdeiro do meu esposo. Aí ela chega e fala: ó, estamos velhinhos, sou estéril, não posso, mas dá uma olhada nessa egípcia, olha que gatinha, bonitinha. Aí o velhinho, coitado, né? É, bonitinha. O que você acha de, e aí tal, a gente fazer um bem bolado aí, dá tudo certo, vem uma criança e vai ser o herdeiro. Ele não recusou a proposta, ele abraçou a ideia, falou: aceito, fechado. O que ele fez? O que eles fizeram aqui os dois, diante da promessa de Deus? Mais uma vez pularam etapa, esqueceram que Deus fez a promessa, e quem cumpre a promessa quem é? É Deus que cumpre a promessa. E o tempo de quem que é? O tempo é de Deus. Mais uma vez eles esqueceram disso, pularam etapa. Aí Abraão foi lá, pegou a egípcia Agar, ficou grávida, veio um filho. Qual é o nome do filho? Ismael. Aí Deus olha para aquela cena e fala: eles não tem jeito mesmo, né? Eles não esperam as coisas acontecer no tempo que eu determinei. Adiantaram o tempo. Nasceu Ismael? Nasceu. Só que ainda não fazia parte da promessa de Deus. Na vida da gente é da mesma forma. Se a gente começar a pular etapa, Deus ele demora de cumprir a promessa. As coisas não acontecem. Então nós temos que ter sensibilidade, entender a instrução de Deus e fazer tudo conforme aquilo que Deus tem ordenado, no tempo certo. Porque no tempo certo Deus vai cumprir com aquele que Ele prometeu. Deus ele jamais deixa de cumprir as promessas dele, irmãos. Se não cumprir na sua vida, cumpre na vida dos filhos, mas Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Mas só que a gente tem que entender uma coisa: não podemos pular etapa. Quando a gente começa a pular etapa, vai ficando mais distante. Aí você fala: nossa, está demorando. Mas a gente parece que não entende por quê. É porque Deus ele dá instrução antes da promessa. Deus ele tira o povo do Egito e fala que ia colocar onde?
Onde que ele ia colocar o povo? No deserto? O deserto foi uma escola. Ele fala: vou tirar daqui e colocar numa terra que mana leite e mel. Mas só que antes de chegar na terra que mana leite e mel, precisava passar por uma prova, uma instrução em que Deus estava dando o povo, tratando o povo, até chegar na terra. E o que o povo fez? Queria voltar para o Egito. Lá no Egito está tão bonzinho no Egito, churrasquinho, uns negócios legais, não é? Ainda blasfemava ainda, como se Deus não estivesse cuidando. Muitas das vezes nós temos até demais e reclamamos de Deus. Nós temos saúde, temos liberdade de ir e vir, por mais que estamos vivendo uma situação difícil, mas temos liberdade para poder sair de casa, podemos ir a um supermercado, podemos ir a um shopping, não é proibido. Mas mesmo assim, a gente questionamos e reclamamos, e falamos ainda que não somos abençoados. Somos um povo abençoado, irmãos. Se nós pararmos de murmurarmos, talvez Deus, Ele não demore de cumprir as promessas. Se nós pararmos de pular etapas e cumprir as instruções, talvez as promessas possam acontecer até agora, em nome de Jesus. Mas nós não podemos pular etapas, não podemos falhar diante das instruções que Deus nos dá. Por mais que Abraão tivesse a fé que teve algumas falhas. Por quê? Porque é um ser humano, como nós também somos seres humanos. Era um homem de fé, é um homem considerado pela Bíblia o pai da fé, porque ele não hesitou. Só que no decorrer da caminhada, acabou queimando algumas etapas. Um filho que não era para vir, mas veio. E aí, quando ele entende que aquele filho não era o filho da promessa, Deus novamente fala com ele. E aí Deus fala: olha, a sua esposa te dará um filho, e esse sim será o filho da promessa. Esse será chamado de Isaac. Vai dar continuidade ao projeto de Deus. Às vezes Deus, Ele está preparando a igreja para algo futuro, para algo lá na frente, e a gente não entende isso. Jeremias capítulo 29, 11, Deus fala assim: bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Ele fala pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o quê? Um fim e uma esperança no futuro. Deus trabalha com a gente hoje para o futuro. Deus estava trabalhando com Abraão para Isaac, para outras gerações, para as nações realmente acontecer aquilo que era o projeto de Deus. Mas ele não entendeu. É tanto que Deus, ele não considera Ismael como filho, mas Isaac. Porque no momento que Deus fala a Abraão: lembra da promessa que eu te dei? Abraão fala: lembro. Me dá, me devolve, porque se eu te dei é minha, me devolve a promessa. E aí mais uma vez ele dá uma prova de fé. Ele não hesita, ele vai levar o filho até Deus, devolver ao Senhor. A gente precisa entender o seguinte: aquilo que a gente constrói com as nossas próprias forças, com o nosso trabalho, Deus, ele não toma de volta. Se a gente perde é por consequência nossa, mas aquilo que Deus dá para a gente como promessa, Ele pode pegar de volta. E a gente tem que tomar cuidado para não perder as promessas de Deus. Recebi isso que é promessa de Deus. Aí a promessa então se a gente não tomar cuidado, Ele pega de volta. Mas aquilo que a gente conquistou com os nossos olhos, Ele não pega, porque Ele sabe, porque Deus irmãos, Deus é justo. Ele fala: Abraão, lembra da promessa? Me dá de volta a promessa que eu te dei. Imagina esse pai, não é? Levando o seu filho para um sacrifício a Deus. Mas acredito eu que ele tinha tanta fé que ele sabia que Deus ia prover. Não é isso? É o que está na Bíblia.
Ele fala: eu vou, mas eu tenho certeza que Deus vai prover. Deus não vai deixar o meu filho morrer, o meu único filho, porque era o filho da promessa, era o filho que fazia parte da promessa futura, da geração, das nações. E aí Deus faz esse último teste com Abraão, e dá de volta a promessa, e ele vai e leva o filho. Mas o que ele faz? Quando ele está para sacrificar o filho, Deus, ele provê um cordeiro. E quem era o cordeiro? Jesus Cristo, né? Eu e você prestes a morrer. E quem morreu por nós? Jesus Cristo morreu por mim e por você. Então Deus, desde o princípio, Ele está dando instrução para a gente. Se a gente cumprir as instruções, se a gente não pular etapa, as promessas vão acontecer em nossas vidas. Então a gente não pode desanimar, a gente não pode murmurar diante do Senhor, não pode falar que está ruim, ai que está assim, não tem emprego, não tem trabalho, o país está ruim, os políticos estão assim, estão assado, nossa, como está difícil, como a gente não consegue mais nada, era tão fácil conseguir as coisas, está tão difícil. Então a gente começa a entrar no ritmo em que o mundo quer que a gente entre, e nós temos que fazer o quê? A diferença. Está caindo no telhado da sua casa, glória a Deus, Deus vai prover outra. Nossa, irmão, você mostrar a diferença, porque às vezes a gente começa a viver conforme as pessoas vivem, e eles falam: nossa, irmão, aí não vou para a igreja dele não, olha o jeito que ele está, coitadinho, andando assim, põe a Bíblia lá e vai para lá, irmão, vou para a igreja, né? Meu Deus, não vou não. Então, quer dizer, a gente está demonstrando que o nosso Deus parece que é um Deus que não tem ação. Tem que fazer a diferença. Fala: não, irmãos, meu Deus lá, Ele age assim. Meu Deus é um Deus de milagre, Ele cumpre as promessas, Ele dá a instrução, mas Ele cumpre as promessas, e aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não sei como é que está a sua vida, a sua família, mas se tem promessa na sua família, Ele vai cumprir. Não sei como é que estão os filhos, se tem promessa, Ele vai cumprir, vai trazer de volta. É promessa de Deus, é fé, irmãos, é acreditar, é não desistir. Mas está tão difícil para os outros, para a gente não, porque nós temos Deus, temos um Deus acima de todas as coisas, mas nós não podemos pular etapa, não podemos falhar diante das instruções de Deus, porque Ele é Deus, Ele fez promessa, Ele cumpre. E às vezes a gente desanima, a gente se abate, e Deus olha para a gente e fala: poxa vida, eu só queria que ele tivesse só um pouquinho mais de fé e acreditasse, para que as coisas pudessem acontecer, não desanimasse não, tá? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, e vem, irmãos, vem mesmo. Você tem que crer, sabe? Não pode entregar não, jogar a toalha não. Tem gente que para, sabe, na metade da caminhada, desiste. Não vou mais não, está difícil. E foi fácil para Jesus? Ele enganou você e falou que seria fácil? Ele falou o quê? Ele falou o quê? Tenha o quê? Tenha bom ânimo, né? Porque o negócio vai ser tenso. Vai estar frio, vai estar chovendo, você vai estar sem guarda-chuva. Entendeu? Então tudo isso é instrução de Deus. Ele fala: Roberto, você quer vir comigo, quer caminhar comigo? Eu falo: eu quero. Então nega. Aí você fala: ai meu Deus, negar, está tão difícil negar. Se não negar, não tem jeito. Aí depois que ele dá a instrução de negar, qual que é a outra? Toma o que? Um caldo de cana e vem comigo. Um café quente com leite. É isso, irmão? Toma o que? Toma a sua cruz.
Tem gente que olha para o filho e fala: olha a minha cruz. Não é cruz, é filho, é consequência. Olha para o emprego, está ruim, olha a minha cruz. Não é cruz, é o seu emprego, você que procurou. Então tem muitas coisas que a gente começa a intitular como cruz e não é. Cruz, Jesus já carregou. Agora nós precisamos pegar a nossa, cada um com a sua, tá? E levar. É fácil? Lógico que não. Para mim falar para vocês é fácil, mas para mim poder praticar é difícil. Para todos nós é difícil, mas nós temos que, sabe, ser forte, né? Fazer como Deus fez lá com Josué. Josué, seja forte e corajoso, né? Tenha bom ânimo, rapaz, né? Te esforça. Se você se esforçar, Deus ajuda. Mas se a gente não se esforçar, Deus vai ajudar? Lógico que não. Vai arrumar um emprego, fica em casa esperando. Você está fazendo? Estou esperando em Deus. Esperando o quê? Deus vai me dar um emprego. Como assim? Vai vir aqui na sua porta falar com você e falar: ó, você está empregado, tá? Não é, você tem que sair, porque Ele nos dá o quê? Ferramentas para poder a gente poder ir atrás, procurar, batalhar. Tudo isso Deus faz, Ele nos instrui. Quer ser bem sucedido na vida? Tem que estudar. Não tem que estudar? O menino chegou e falou: pastor, eu quero ser médico. Quero ser médico. O pastor falou: ótimo, boa profissão, salvar a vida, cuidar de pessoas. Mas eu quero ser médico sem estudar. Pastor, sem estudar? Pastor, eu vi na Bíblia que Deus pode todas as coisas. O menino conhecia, hein? Aí o pastor falou: esperto garoto, então vou orar por você, para você ser médico, sem estudar. Aí começou a orar: Senhor, manda esse menino lá para a Amazônia, meio dos índios, vai fazer medicina alternativa com os índios, já que não quer estudar, não quer, então manda para lá, porque lá eles pegam as plantas, fazem remédios medicinais e todo mundo sai curado. Entendeu? Então, se a gente quer viver bem, temos que entender as instruções de Deus. Quando a gente entende a instrução de Deus, a gente vai se dar bem. Quem faz o bem se dá bem, e quem faz o mal se dá mal, não tem jeito, é a lei natural das coisas. Então Deus nos orienta. Gente, desperta, né? Vamos começar a fazer as coisas boas para gerar frutos bons. Abraão entendeu, foi sensível, pulou etapas, demorou para as coisas acontecer, mas Deus cumpriu a promessa, porque Deus tinha promessa na vida deles. E depois lá na frente Deus ainda abençoou Ismael, ainda fez de Ismael uma grande nação. Mas só que Deus considerava quem? Isaac, porque era filho da promessa. Amém, irmãos? Vamos botar em pé? Quem tem promessa aí? O Léo está quase jogando o celular para mim aqui. Pode jogar, se cair aqui é meu. Deus quer abençoar a gente, irmãos. Deus quer abençoar a igreja. Deus quer trazer os filhos pródigos de volta. Amém? Só que quando os filhos pródigos voltar, não vamos fazer igual outro filho que estava lá, né? Porque chegou o filho